Uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade ao nosso culto. Neste momento especial da liturgia, nós vamos refletir sobre a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Por gentileza, abram em Neemias, capítulo 4. Livro histórico de Neemias, capítulo 4. Vamos ler alguns versículos. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, indignou-se muito e zombou dos judeus. Então, diante de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que esses fracos judeus estão fazendo? Será que vão se fortalecer? Irão oferecer sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Será que vão ressuscitar pedras de construção dos montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: mesmo que construam uma só raposa, derrubará esse muro de pedras. Ouve-nos, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados, e faze recair sobre a cabeça deles o insulto que proferem. Fazem também que eles sejam levados como despojo para uma terra de cativeiro. Não perdoes a maldade deles, nem apagues o pecado deles, pois te provocaram a ira diante dos construtores. Assim construímos o muro até a metade da sua altura, em toda a extensão, pois o povo se dedicou inteiramente ao trabalho. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Asdod, ouviram que a reconstrução dos muros de Jerusalém estavam avançando e que as brechas começavam a se fechar, ficaram furiosos. Todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para proteger-nos deles de dia e de noite. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, louvado seja o teu nome. Sabemos que grande é o galardão que o Senhor tem a conceder a cada um daqueles que te adoram, daqueles que amam a tua palavra, daqueles que se alegram e amam te servir. Nós da Remanescente Cristã Filadélfia te amamos, adoramos te servir, queremos te adorar, te servindo. Senhor Jesus, vem por esta obra. Senhor Jesus, vem por cada membro da Remanescente Cristã Filadélfia. Ministra com teu poder, com teus dons, ministra saúde e qualidade de vida sobre a Remanescente Cristã Filadélfia nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, revigora as forças e o ânimo do teu povo. Em nome do Senhor Jesus, todos os contribuintes diretos e indiretos da Remanescente, que sejam tocados por esta unção de revigoramento, de força para avançar e caminhar. Em nome do Senhor Jesus, nos dê sabedoria, Pai. Ajuda-nos a lidar com as dificuldades e não perdermos, Pai Santo, a nossa identidade em Ti. E não negligenciarmos o chamado que está sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que os inimigos da restauração, que os inimigos do Teu povo partam em retirada agora, em nome do Senhor Jesus. Que os inimigos do Evangelho sejam afastados. Todo espírito de enfermidade seja repreendido, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nesta manhã, a Remanescente Cristã Filadélfia adora e exalta ao Pai, adora e exalta ao Filho, adora e exalta ao Santo Espírito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. De tempos em tempos precisamos de revitalização. De tempos em tempos há uma necessidade de nós nos revigorarmos. Revigorarmos no poder da palavra e no poder do Espírito Santo. É muito comum cairmos em letargia ou em algumas outras situações de acomodação por conta de estarmos habituados fazendo as coisas mecanicamente todos os dias. Automaticamente, quando acordamos e assim tratamos das nossas primeiras tarefas de higiene pessoal,
ser algo mecânico, né? Costumamos sempre escovar os dentes com uma mão e dificilmente utilizamos uma outra mão para escovar os dentes. Nós temos certos hábitos, certas culturas e uma hora ou outra há uma necessidade, principalmente quando a gente machuca um braço ou machuca uma mão, há uma necessidade de nós nos anteciparmos com relação a possíveis acidentes. Não que estejamos aqui desejando que isso aconteça, mas é sempre bom estarmos preparados para as situações difíceis em que temos que improvisar. E diante desse exemplo prático de que é importante estarmos sempre buscando renovação, sempre buscando o poder do Espírito Santo, sempre buscando evoluir no conhecimento, prosseguir em conhecer ao Senhor, prosseguir na obra do Senhor, buscar mais revelações, força e poder. Temos que ter ciência disso porque a obra que estamos fazendo, no trabalho que estamos realizando, no campo secular, dentro da empresa, em qualquer lugar, até mesmo dentro do lar, se nós cairmos em situação de acomodação e letargia, nós poderemos estar fadados à derrota. O próprio Deus disse pelo seu Espírito, pela boca do escritor de Hebreus, que a minha alma não se alegra com aquele que recua. Conforme se aproxima a vinda do Senhor, nós vemos que muitos vão ficando dispersos, muitos vão ficando para trás, muitos ficam entretidos em vitrines da cultura desse mundo por conta disso, de não quererem mais lutar, por estarem cansados. E uma coisa bem certa, pela profecia que nos foi entregue em Joel, capítulo 2, do verso 28 em diante, vossos velhos e jovens terão sonhos e visões. Então não existe gente velha, gente desgastada no reino de Deus. O Espírito em que nós habita tem poder de ressuscitar mortos. O próprio Senhor Jesus Cristo mostrou isso em seu ministério. Os apóstolos também ressuscitaram mortos. Nós temos esse Espírito sobre as nossas vidas. Somos templo e morada do Espírito Santo. Por isso que a nossa luta em santificação deve ser constante, a busca pelos frutos deve ser constante, e o poder de Deus para vencer o mal, e o poder de Deus para exercer com os dons deve ser uma constante. Buscai com zelo os dons espirituais. Temos que constantemente estar lutando. O reino de Deus se toma força. Tem que haver decisão de nós, não é pela nossa força, porque nós não temos competência para alcançarmos o reino de Deus. É o poder de Deus operando em nós. Nós desejando a força e o poder do Espírito Santo para glorificar o Senhor Jesus Cristo no reino, nós entraremos no reino de Deus. As coisas são bem simples assim no falar, mas na prática é muito difícil. É muito difícil. Viver é uma tarefa dificílima. Vencer o nosso egoísmo, vencer os nossos pecados, alguns vírus que entraram e nos contaminaram ao longo de processo da nossa vida, dores de frustrações, traições, desânimo, empresários que foram traídos, tiveram suas partilhas ali roubadas e pessoas ficam insatisfeitas por perderem bens materiais nessa terra e desanimam com tudo, com as pessoas, desanimam até com Deus, e isso é algo perigosíssimo. Por isso que no reino de Deus devemos buscar a inovação sempre, como eu disse, buscar a inovação sempre, no poder da palavra e no poder do Espírito Santo. Imagine que a tarefa de Neemias não era uma tarefa fácil, visto que no ano, em 3 incursões, 605, 596 e 586, Jerusalém, a Judéia, sofreu 3 incursões do Império Babilônico, como havia sido profetizado por Isaías, como havia sido profetizado por Ezequiel e também por Jeremias. Vemos que a destruição foi terrível. Jeremias escreve todo um relato bem preciso de como foi a incursão e o sitiamento dos babilônicos contra a cidade amada, Jerusalém. Os muros foram derribados, os tesouros foram levados para a Babilônia, o templo foi destruído e toda a riqueza do templo de Salomão foi levado para a Babilônia. Muitos dos profetas
Ananias, Azarias, Misael e Daniel foram levados na primeira incursão para a Babilônia. Ezequiel, na segunda incursão de Babilônia, foi levado também para a Babilônia. Muitos dos jovens belos, dos belíssimos jovens, foram levados. Muito do povo foi morto a fio de espada. Muito do povo foi levado e deportado para outras nações pagãs, gentílicas, dominadas pelo Império Babilônico. E a Judéia ficou no opróbrio. E vemos que Ananias, o irmão de Neemias, traz um relatório para Neemias de como se encontrava a cidade de Jerusalém. E é algo interessante porque já havia passado, Neemias se baseia nas escrituras, na profecia de Jeremias, na profecia de outros profetas, para constatar que o opróbrio de Israel duraria 70 anos. Né? Ou seja, Deus profetizou por meio de Isaías que haveria um edito de libertação, de proclamação de liberdade aos judeus que estavam cativos, que eles deveriam voltar, retornar, conduzidos por Zorobabel, retornar de outras províncias dominadas também, agora pelos persas, para retornarem para Jerusalém e restaurarem não só a cidade, mas também a ordem de culto. Essencialmente, a ordem de culto havia sido encabeçada na segunda expedição de restauração, conduzida por Esdras. Esdras conduziu essa expedição e restaurou a leitura do livro da lei, reorganizou os levitas para estarem educando o povo, orientando o povo, julgando os litígios do povo, oferecendo sacrifícios de adoração para aproximação do povo em arrependimento, em adoração ao Deus verdadeiro. E vemos agora nessa terceira leva de expedição restauradora de Jerusalém, Neemias cumprindo esta missão de estar tornando Jerusalém uma cidade economicamente ativa. Não só urbanizá-la, restaurá-la, os seus muros, restaurar ali o templo, a casa de adoração e também as atividades comerciais, porque onde judeu põe a mão, ocorre a prosperidade. Não é à toa que são os homens mais ricos do mundo. Deus não quer uma cidade pobre, Deus quer uma cidade próspera em todos os aspectos. Mas em especial, para sermos prósperos, há uma necessidade de primeiro observarmos a nossa área espiritual. Se o nosso Deus é o maior tesouro, como nos diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, tendo este grande tesouro em vaso de barro. Se o Senhor está no centro das nossas vidas, se Ele é o mais apreciado, o mais adorado do nosso coração, automaticamente as bênçãos, as promessas de Joel, capítulo 2, a prosperidade vai nos acompanhar. As provisões do Senhor acompanharão aqueles que são verdadeiros adoradores. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor cuida. Então, não dá para nós tratarmos esmiuçadamente pela questão do tempo aqui as ambições e o intuito de Neemias, mas uma coisa é bem certa: ele foi um homem de oração e ele ganhou a incumbência de ser governador da Judéia. Assim, o rei Ataxerxes, que era esposo da rainha Ester, o favoreceu, fornecendo até madeira da floresta real, para que ele pudesse estar restaurando as edificações em Jerusalém, uma guarda pessoal para protegê-lo, para estar protegendo na viagem, visto que ele sairia de Suzã, da corte lá do rei Assuero, em Ataxerxes, em Suzã, até a Judéia. Ou seja, Deus preparou tudo para que o seu servo, o copeiro do rei Neemias, viesse a Jerusalém e ali edificasse novamente a cidade. E ele faz toda uma inspeção, e ele não faz isso à luz do dia, ele vai à noite caminhar e observar os pontos quebrados dos muros, onde estavam faltando portas, onde havia necessidade de matéria-prima para a reparação, onde havia brechas, necessidades de reparo. Ele faz toda essa gestão para observar onde estava. De noite, cavalgando com uma tocha na mão, ele vai observar cada ponto. Por que ele fez isso? Para evitar, sem dúvida nenhuma,
ciente da batalha que ele haveria de enfrentar, dos opositores, não querendo atrair a atenção dos curiosos, inimigos opressores, ele faz aquilo de noite. E assim ele se prepara para o grande desafio de restauração daqueles muros. Veja que logo no capítulo 4, verso 1, já praticamente entrando nesse período de restauração dos muros, a restauração dos muros demoraram 52 dias, mas veja como se levantaram os inimigos. Sanbalate era o governador de Samaria. Bem sabemos que eles tinham um grau de parentesco com os judeus, visto que Samaria antigamente era a capital das 10 tribos do norte, mas que acabaram se miscigenando com outros povos pagãos e se tornaram inimigos dos judeus. Sanbalate soube e ficou extremamente enfurecido porque viu que Neemias recebeu uma concessão do rei Artaxerxes e estava ali determinado para reerguer os muros, tornar a cidade de Jerusalém novamente, urbanamente falando e economicamente ativa novamente. Ele se enfureceu com o projeto de desenvolvimento, de revitalização da cidade de Jerusalém. E automaticamente começaram-se as conspirações. Veja no 4:1. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, indignou-se muito e zombou dos judeus. Veja então que ele zombou, e é assim que o inimigo faz. Os nossos inimigos também agem dessa forma. Quando vem a nossa luz brilhar, quando vem que o Senhor está nos usando, quando nós estamos em evidência fazendo a obra de Deus, quando você está em evidência lá no seu ambiente de trabalho, prosperando, aquilo que você está fazendo está dando certo, que Deus já determinou lá do céu prosperidade para a tua vida, portas abertas para a tua vida. De repente, as pessoas ali olham ao seu redor e alguns até deixam de ser seu amigo, começam a ficar com ciúmes e com inveja e começam a desprestigiar o seu trabalho, começam a desmerecer aquilo que você está fazendo, começam, de certa forma, a lançar setas verbais, setas orais, para entrarem ao teu ouvido, para chegarem ao teu ouvido, por meio de fofoca, de intriga. Os inimigos começam a, de certa forma, tentar congregar pessoas contra você e te atacar. E o intuito é fazer o quê? Tornar você aquilo que eles já são. Xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. Alguns esquerdistas, seguindo a máxima de Lenin, fazem isso. Xinguem, acusem. Eles são tudo aquilo que eles estão xingando e fazendo. Então aqui Sanbalate é um inimigo. Ele que também era subordinado ao rei Assuero. Mas ele não admitia, porque Neemias recebeu uma concessão do rei. O rei estendeu o cetro para ele e assim deu concessão e benefícios. Ele veio repleto de mercadorias e matérias-primas e insumos para restaurar Jerusalém. Tudo aquilo que Jerusalém necessitasse. E lhe deu carta para ser governador da Judéia. Isso causa ciúme. Veja que ele começa a se congregar aqui, se reunir com alguns outros inimigos. Então, diante do verso 4:2, então diante dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que esses fracos judeus estão fazendo? Será que vão se fortalecer? Note que eles desprezavam os judeus, chamando os judeus de fraco. É sempre assim, né? Quando uma pessoa quer desmerecer a outra, começa a mostrar a impotência das pessoas, a fraqueza das pessoas, os defeitos da pessoa, para desmerecê-la, para tentar colocá-la para baixo e tentar impedir de cumprir o propósito de Deus. Minha alma não se alegra com aquele que recua. Nós temos que fortalecer os nossos sentidos, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa fala, nossos membros, nosso tato com Deus, nossa comunhão com Deus, nossa sensibilidade com Deus, para que não venhamos a nos enfraquecer com palavras que muitas vezes vêm com o intuito de nos colocar para baixo e impedir que nós concluamos o propósito que Deus tem a realizar com as nossas vidas.
Veja, irão oferecer sacrifício? Algo interessante, os samaritanos já tinham abandonado a Deus há muito tempo, desde a época de Jeroboão, e sem contar que eles haviam sofrido com muitas deportações que foram colocadas ali em Samaria. O culto ficou completamente desconfigurado naquela região. Muitos adoravam deuses pagãos, até mesmo deuses em forma de bodes, sátiros existiam sendo cultuados naquela região, adoradores de demônios, né? E eles falam aqui, será que eles irão oferecer sacrifício? Veja como o inimigo percebeu que Neemias estava com o intuito de fazer dele mesmo e de todo o povo dos judeus oferecerem sacrifícios para se aproximar de Deus. Ou seja, ele estava vendo que aquele homem era um adorador. Ele estava vendo que aquele homem tinha intenção de congregar toda a Judéia para estar adorando ao verdadeiro Deus. Trazer sentido para a vida do povo. Era essa a intenção de Neemias. E isso está deixando Sanbalate enfurecido, juntamente com alguns poderosos e príncipes ali de Samaria. E aí veja que ele começa a olhar. Eu duvido eles tirarem aqueles monturos de pedra. Será que vão ressuscitar pedras de reconstrução dos montes de entulho e de pedras queimadas? Porque eles faziam questão de apontar. Veja os escombros. Os babilônicos destruíram muito bem os muros, atearam fogo, deixaram os entulhos como um memorial para que ninguém se rebelasse contra o imperador Nabucodonosor. Aquilo é um memorial de destruição. Ele faz questão, Sanbalate faz questão de mostrar os monturos de entulho e de pedras queimadas para que Neemias se intimidasse diante dos monturos a serem transportados para fora da cidade e serem carregados, do esforço braçal que seria necessário para tirar aqueles entulhos de dentro da cidade. Sanbalate está tentando impor isso para Neemias. Veja os desafios do trabalho, as dificuldades da tarefa, os calos que vão se formar nas mãos, os calos que vão se formar nos pés, as feridas. Vale a pena, seus fracotes. Vocês já se rebelaram uma vez, vocês querem tentar ser grande de novo? Da época de Davi já foi há muito tempo. O Deus de Ezequias já esqueceu vocês. Não é à toa que vocês foram levados para a Babilônia cativos. Vocês acreditam que vocês vão poder restaurar a grandiosidade dessa região novamente? Coloca por dúvida aquilo que Deus tinha como propósito na vida de Neemias. Veja um outro inimigo aí, Sanbalate, que era praticamente o que encabeçava esse motim, essas frases, esse pensamento nocivo contra o propósito de Deus. Tobias é outro, amonita, dos filhos de Amon. Amon e Moabe, filhos, tinham um certo grau de parentesco também com o povo de Deus, e são descendentes de uma relação incestuosa de Ló com as suas filhas. Tobias era amonita, que estava ao seu lado e disse: mesmo que construam uma só raposa, derrubará esse muro de pedras. Veja, utilizando animais ali predadores, uma raposa com a sua esperteza, dizendo que uma raposa seria capaz de derrubar os muros que assim Deus intencionava pela vida de Neemias em restaurar. Diante destas palavras que afetam e tentam desmotivar, tentam desprestigiar, Neemias nos traz o grande exemplo, a grande primeira atitude que temos que ter quando vamos realizar o propósito de Deus, cumprir a obra de Deus. Vamos exercer função na casa de Deus, vamos pregar a palavra de Deus, vamos em região distante, vamos cumprir missões, evangelismo, seja qual for a obra, seja qual for o ambiente de trabalho onde somos colocados por Deus. Um novo desafio, uma nova porta aberta no casamento, né? Bagagens, união de culturas, são novos desafios, novos comentários, críticas e aconselhamentos nós vamos receber. Primeira atitude que Neemias toma, no verso 4:4.
Ouve-nos, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados. Primeiramente, vemos aqui que Neemias recorre a Deus diante de tudo aquilo que ele ouviu, de como eles estavam sendo desprezados. E ali Neemias, com certeza, ele olha para as dificuldades, para o monturo de entulho, para os muros que necessitavam de ser reparados, ele olha para os desafios. O povo mais pobre sempre ficava, né, nas regiões próximas, e dentro dos muros, do resto que tinha de muros ali, pessoas muito pobres, né? Então, motivar e reorientar, gerar visão, uma nova visão na vida do povo era algo dificílimo, e ele vai colocar isso tudo diante de Deus. O apóstolo Pedro nos ensina a nós nos humilharmos diante da potente mão de Deus. Quando nós estamos nos humilhando diante da potente mão de Deus, é fazendo como Neemias, colocando tudo que está vindo, as nossas ansiedades, as frases de afronta, de desestímulo, de desprestigiamento. Devemos colocar tudo isso diante de Deus. Veja como ele fala: pois somos tão desprezados, faze recair sobre a cabeça deles o insulto que proferem. Veja aqui que é algo que você nunca viu ser ensinado no Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, na lei, nós vemos que existia uma ordem, a ordem da Jihá, da Guerra Santa. Deus mandou ceifar a fio de espada todos os seus inimigos, os cananeus. Deus mandou ceifar a fio de espada todos os opositores. Veja que Tobias, Gesem, Sambalate, os amonitas, os asdoditas, que eram inimigos, os filisteus, que eram inimigos do povo de Deus, eles eram inimigos do povo de Deus, inimigos da lei de Deus, da moral de Deus, dos princípios, e inimigos de Deus. Por isso que de forma imprecatória, o nome disso que a gente encontra muito nos Salmos, chamados Salmos imprecatórios, quando o salmista recorre a Deus para que efetue justiça contra os inimigos que afrontam a ele, e que não são só inimigos dele, mas inimigos da causa de Deus, inimigos de Deus também. Então veja que de forma imprecatória ele fala, profere insulto. Veja que ele fala: faze também que eles sejam levados como despojo para uma terra de cativeiro. Veja que aqui ele está lembrando: nós pecamos contra Deus e fomos levados cativos. Deus nos castigou. Deus castigou os nossos pais. Que esses mais novos, né, que agora estão se sentindo mais fortes, que eles passem pela mesma situação de ser moídos e triturados no período de deportação por outros povos mais fortes. Deus revela por meio de Jeremias que, naquela passagem do vaso, que quando Deus quebra o vaso, Ele não quebra só o homem, Ele quebra uma nação. Quando Deus quer quebrar uma nação, Deus quebra uma nação, para que haja arrependimento, para que haja humildade, para que haja espírito de adoração ao verdadeiro Deus e não aos bens materiais. Deus quebra o vaso, pessoa, e Deus quebra o vaso, uma nação. Neemias está se lembrando disso, que sejam levados pelo cativeiros, para que aprendam no cativeiro, como nós um dia fomos moídos no exílio em Babilônia. Veja, não perdoes a maldade deles, não apagues o pecado deles, pois te provocaram a ira diante dos construtores. Imagine os pedreiros ali, já muito motivados com Neemias em restaurar a cidade, e chegam esses agentes do diabo, esses agentes desmotivadores, e começam a inflamar, né? Então, aqui nós vemos que Neemias, movido pelo Espírito de Deus, nesse momento de adoração, oração e clamor, ele fala: não perdoe os pecados deles. E eram pessoas perversas mesmo, extremamente más. E com certeza, eu não sou o porteiro do céu, talvez não alcançaram a salvação. Algo que nós temos que entender na dispensação da graça é que nós temos que ser seletivos nesse trecho do texto, e com relação àqueles que se opõem às nossas vidas, à posição que exercemos na nossa empresa, são invejosos com as coisas que conquistamos, com as coisas que temos dentro de casa, com os ciumentos, invejosos, com agoreiros, com encantadores. Nós temos que orar com base em Romanos capítulo 12.
abençoeis e não amaldiçoeis. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Nós temos que abençoar os nossos inimigos. Nós não fazemos macumba gospel, mas nós colocamos os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos afrontam, nós colocamos diante de Deus em clamor, intercessão, abençoando a vida deles, para que cheguem ao arrependimento e se aproximem do Senhor Jesus para a salvação. Veja que a motivação de Neemias foi muito eficiente ao ponto de motivar todos a estarem ali pegando organizadamente nas partes dos muros onde haviam brechas e falhas, a estarem organizadamente atuando em cada parte e restaurando sua parte do muro, a sua tarefa, a sua meta de produção de restauração daqueles muros. Veja que no verso 6 está dizendo: assim construímos o muro até a metade da sua altura em toda a extensão, pois o povo se dedicou inteiramente ao trabalho. Algo de maravilhoso nesse livro é isso, que o Senhor faz questão de, pela escrita de Neemias, pois Neemias também era um historiador, como gestor, ele analisava até a parte contábil do que era gasto, né? Ele ali descreveu o nome de todos, a correlação de todos os cabeças de família e os grandes atuantes na restauração desse muro. Veja que ele orou, clamou ao Senhor e eles conseguiram chegar na metade do muro. Imagine como o inimigo ficou enfurecido. O inimigo, ao ver metade do muro, a altura da metade do muro concluída em toda a sua extensão, você acha que o inimigo cansou e falou: não tem jeito não, Neemias é um homem forte mesmo, viu? Não tem... né? Neemias é um cara forte, vamos parar, deixa esse negócio, deixa eles fazer o muro deles em paz, deixa eles restaurar a cidade deles em paz, vamos parar. Não, o inimigo não se dá por vencido. Veja no verso 7. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Asdod, veja que até tem filisteu aqui no meio, né? O povo de Asdod eram os filisteus, né? Gate, Gaza, Ecrom, Ascalon, Asdod, eram as cidades dos filisteus, grandes e terríveis inimigos do povo de Deus, estavam todos em conluio contra o propósito de Deus, contra Neemias e os servos de Deus. Ouviram que a reconstrução de Jerusalém estava avançando e que as brechas começavam a se fechar. Ficaram furiosos. Veja no verso 8, todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. O inimigo vai tentar usar de outra estratégia agora. Primeiro tentou zombar, escarnecer, tentou intimidar, né? Sambalate, como o governador ali de Samaria, tentou intimidar pelo seu poder com homens poderosos ali, pagãos, com outros príncipes poderosos, né?